aqui é ao vivaço, a gente já não faz corte mesmo. Vamos lá, galera, bom dia. Esse é mais um Giro de Mercado, hoje dia 25 de janeiro, né? Quinta-feira, hoje nós temos dados do PIB norte-americano, aonde estão as atenções de todos os investidores do mundo, certo? Então, rapidamente, a gente vai falar aqui o que está acontecendo, né, no mundo como um todo, e depois a gente vai fazer aqui a análise do nosso Ibovão da Massa para entender o que fez o nosso Ibovespa, depois de estar em alta, cair ali e fechar no cenário negativo, né? E fechar ali na casa dos 127.815 pontos, beleza? Bom, a gente vai olhar aqui Ásia e Oceania, né? Deixa eu virar aqui minha telinha para vocês, né? Então, hoje nós temos Ásia e Oceania fechando majoritariamente no campo positivo. Nós tivemos ali a extensão dos ganhos que nós tivemos já nas ações lá na China depois do gigante asiático, né? Ele começar a fazer diversos tipos de estímulos para poder aquecer a economia, né? Então, nós tivemos ali o PBOC cortando as questões do depósito, da taxa dos compulsórios, né? O que isso pode trazer para dentro da economia chinesa um valor bem significativo, né? E isso pode aquecer ainda mais a economia. Ainda mais que a gente tem um problema lá no setor imobiliário, certo? Um outro ponto que nós tivemos foi que algumas autoridades chinesas, né, já tinham mencionado que iriam fazer um estímulo para cima do mercado acionário. Então, essa alta, né, que nós temos aqui no mercado asiático, né, ainda mais focado ali em Hong Kong, na China, isso mostra o resultado, né, o impacto desses estímulos, certo? Bom, olhando aqui para a Europa que abriu ali num viés um pouco mais em baixa, né? Hoje nós temos alguns dados para sair, nós temos os dados do PIB, né, norte-americano, incluindo o PCE que vai sair amanhã, né? Então todo mundo ali em compasso, né, em passos de cautela, na verdade. Então ontem a gente já viu um pouco mais dessa cautela, ninguém querendo tomar grandes posições, e a gente vê hoje, né, essa cautela permanecendo no mercado. Então pode ser aí um mercado bem neutrão, né, em relação a isso, ainda mais que a gente também tem ali alguma coisa, as coisas que estão gerando mais impacto lá fora, né, são todas voltadas para cima da trajetória dos juros norte-americanos, certo? Então todo mundo está de olho em relação a isso, né? Agora de manhã nós temos aqui os futuros americanos tendenciando uma abertura em alta, né? Então ontem nós já tivemos um desempenho um pouco misto, até porque as bolsas norte-americanas elas acabaram fechando ali meio que mistas, muito com a pressão dos juros do rendimento dos treasuries, né? Então os treasuries acabaram pesando, né? Ainda mais o treasuries de 2 anos, né? Que é a ponta da curva que acaba sendo muito mais influenciada pela decisão da tomada de decisão da política monetária já de agora, né? Do curto prazo. Então a galera acaba ficando um pouco mais temerosa. Então a galera tomou um pouco mais de renda fixa lá nos Estados Unidos e acabou reequilibrando a carteira, saindo um pouco mais da renda variável. Estamos em temporada de balanço lá nos Estados Unidos, né? Nós tivemos aqui a IBM, né, que agradou, né, com seus resultados, mas a Tesla, que acabou decepcionando, e aí o mercado não perdoa, né? Joga a ação para baixo e, no caso, os índices também vêm para baixo, né? Olhando aqui o índice dólar está neutro nesse momento, né? 0,06% de queda, ou seja, está misto frente aos seus pares no mundo, né? Então está ganhando aí do ien japonês, está um pouco mais forte sobre o franco suíço, mas está perdendo aqui a coroa sueca, o dólar canadense e o euro também mostra um pouco mais de força frente ao dólar, né? Mas está levemente positivo frente ao dólar. Então, isso aqui ainda pode mudar muita coisa. Depois que o dado do PIB sair, isso pode trazer aí um volume, na verdade, um direcionamento maior, né, para o dólar. Um volume não, mas um direcionamento maior, certo? Olhando aqui os treasuries norte-americanos, nós temos agora um rendimento negativo, né? A cotação está no campo positivo e os rendimentos estão caindo, ou seja, isso acaba favorecendo um pouco mais até o reflexo que nós temos aqui, né, em relação aos futuros norte-americanos, que na parte aqui da seção europeia está tendenciando uma abertura positiva. O nosso Ibovão da Massa ontem, né, acabou figurando aí no campo negativo, né? Isso foi muito mais impactado pela questão da Vale, né? Eu já vou botar aqui, vamos abrir aqui o Profit que a gente já faz
aqui a análise rapidamente aqui do nosso Ibovão da Massa, né? Então, os nossos juros aqui, eles acabaram sendo influenciados pelo rendimento dos Treasuries lá fora, né? Isso não é novidade para ninguém. Opa, pronto. Bom, nós tivemos aqui o nosso Ibovespa, o Ibovão da Massa fechou aí 0,35% de queda, fechando ali nos 127.815 pontos, né, conforme a gente falou. A FIBO a gente vai manter aqui, né, porque esse recuo é natural, olhando no semanal, a gente sempre vai analisar aqui no semanal, então ele tem esse recuo que é natural. Depois dessa alta que nós tivemos de novembro para dezembro, né, nada mais natural que tenhamos aí um recuo, né, no nosso Ibovão da Massa, né? Quem botou dinheiro no bolso, quem fez, né, quem entrou ali e está botando agora um pouco mais do dinheiro no bolso, certo? Vamos olhar aqui o portfólio do Ibovespa para a gente ver como é que ficou, né? Vale, que acabou subindo devido aos estímulos que nós tivemos lá na China, o corte do compulsório gerou um bom resultado ali para a nossa querida Vale, né? Então ela já abriu largando ali em uma forte alta no papel, só que depois começou a recuar. Recuou por quê? Recuou porque simplesmente o governo está pressionando, né, alguns acionistas, né, os principais acionistas da Vale, para que seja trocado o comando da nossa mineradora, né? Então eles estão querendo colocar o ex-ministro, né, Guido Mantega, e isso não caiu bem para os investidores. Isso acabou recuando um pouco mais o papel, fechando que ainda fechou em alta, né, com 1% de alta, mas a gente estava figurando no cenário positivo no nosso Bovão da Massa. Então, o que acontece, né? Como eu sempre falo assim, política às vezes não muda os fundamentos da empresa, certo? Então, as ações acabam se movimentando por alguns ruídos, né? Então, alguns ruídos políticos, eles não mudam fundamentos. Agora, esse poderia mudar, porque a gente está falando de governança, certo? Então, mudar o comando da empresa para um ex-ministro que a gente sabe que teve alguns problemas, tivemos alguns problemas, então os investidores já ficam com o pé atrás, porque a gente está falando da principal empresa do nosso Ibovão da Massa, né? Uma das principais empresas aqui do Brasil, beleza? Então aí o setor de materiais básicos fecharam aí no campo, o setor fechou no campo positivo, nós tivemos o setor financeiro apanhando um pouco mais, até mesmo pela pressão da curva dos nossos DIs, né? E isso acabou afetando o nosso Ibovão da Massa, fechando aí no cenário negativo, certo? Vamos olhar aqui no diário como é que está aqui o Ibovespa, né? Continua na tendência de queda. O candle que formou ontem, né, mostra que pode vir buscar aí até mesmo a casa dos 126 mil pontos, tá? Então a gente tem aí um cenário ainda negativo de correção para o nosso Ibovão da Massa. A galera do longo prazo vai curtir, né, porque vai comprar algumas ações um pouco mais baratas, né? Bom, vamos falar aqui do nosso Dolita, né? O dólar ontem no Brasil, né? A gente continua com o dólar, a tendência primária em queda, né? A tendência primária ainda é de queda. Vamos traçar aqui rapidamente para vocês. A tendência primária ainda é de queda. A gente tem uma resistência muito forte ainda para cima ali dos R$ 5, né? Nós tínhamos uma resistência nos 4,96 que ela acabou sendo rompida, né? Mas agora já voltou novamente e fechou aí nos 4,93, né? Vamos olhar aqui rapidamente no diário para a gente entender o que aconteceu com a doleta ontem, né? Dólar que abriu guepado para baixo, né? Então ainda fez uma mínima ali nos 4,91, mas não perdeu os 4,91 e também não ganhou ali, no caso, os 4,94, certo? Que chegou a fazer uma máxima ali, mas não chegou a ganhar aí os 400, no caso, para quem opera o dólar, certo? Então, dólar, como eu falei no início, no final do ano passado, né, e no início agora desse ano, né, agora aqui em janeiro, a doleta ela vai ficar nessa lateralização aqui, certo? Então não tem cenário para ela ficar acima dos 4,96 ainda, tá? E também não tem cenário para ela perder aqui os 4,80, tá? A galera que acha, vai cair aí para 4,80, ainda mais a galera que quer dolarizar, né? O dólar chega aqui a 4,80 e o pessoal fala, não vou comprar dólar porque o dólar pode ir a 4,60. Aí o dólar vai para 4,96, né? 4,99. Não, agora vou dolarizar porque vai subir e vai ficar acima dos 5. Gente, olhem os fundamentos, olha o cenário como um todo, certo? Para evitar vocês fazerem besteira na carteira de vocês e até mesmo na carteira lá fora, tá? Bom,
Deixa eu ver aqui o que nós temos mais agora. Vamos falar diretamente aqui do nosso calendário econômico para hoje, certo? A gente não vai analisar nenhuma ação hoje, somente amanhã. Vamos esperar aí os dados que vai ser o direcionamento do mercado hoje, né? Vai ser aqui justamente o PIB norte-americano, tá? Então hoje nós já tivemos ali clima de negócios na Alemanha, 85 pontos, né? Veio abaixo do anterior e abaixo do consenso. Então, até mesmo a gente pode ver, mas esse indicador pesa até pouco, né, frente ao que nós temos hoje, né? Hoje nós temos decisão da política monetária lá pelo BCE, né, que é o Banco Central Europeu. Então, nós temos ali a decisão da política monetária. A expectativa do mercado é de manutenção da taxa de juros, né, que é 4,5% ao ano, certo? Então, tão importante quanto, né, a decisão da política monetária, a decisão da taxa de juros, é a questão das perguntas e respostas, né? Então, depois tem a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central, ela vai falar para poder ver se dá algum guidance, né? Dá algum direcionamento para o mercado sobre a política monetária, que a galera espera uma redução, né? Um afrouxamento monetário, tanto na zona do euro quanto nos Estados Unidos, tá? Então, isso, tendo esse afrouxamento monetário, né? Isso pode trazer aí mais ânimos para a renda variável, tá? Bom, olhando aqui, seguindo na nossa agenda, nós temos hoje transações correntes aqui no Brasil, investimentos estrangeiros diretos, né? Então é bom a gente também dar uma analisada aqui, mas o ponto-chave é o PIB, tá? Então nós temos aí os dados de PIB saindo 10h30 da manhã. A nossa bolsa abre, o Ibovão da Massa abre 10 horas da manhã e a bolsa norte-americana abre mais tarde, né? Então, os dados vão sair antes da abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos. Então, fiquem atentos, porque esse índice aqui, né, esse dado, pode vir a direcionar o mercado, tá? Se o PIB vier acima, vai ter uma tomada de decisão. Se o PIB vier um pouco mais abaixo, vai ter outra. Porque a galera está olhando afrouxamento monetário. Se o PIB continuar forte, isso pode direcionar que o Fed, né, que é o Banco Central norte-americano, não venha cortar juros, tá? Porque a economia continua forte, beleza? Então isso pode botar com que a decisão desse corte de juros pode ficar um pouco mais à frente, porque a economia continua respondendo muito bem. Agora, se o PIB começar a mostrar uma fraqueza, aí as coisas mudam de figura, tá? As coisas mudam de figura, certo? Então, nós temos aqui decisão da política monetária lá na zona do euro às 10 da manhã, 10h15, e 10h30 nós temos aí dados do PIB norte-americano. Tem uma série de outros indicadores que vão sair, ainda mais pedidos iniciais de seguro-desemprego lá fora, que a gente vai olhar mercado de trabalho, mas acredito que isso não vai pesar tanto, tá? Pode vir a pesar juntando a leitura dos dois indicadores. Tanto o pedido inicial de seguro-desemprego, porque se a gente vê uma fraqueza no mercado de trabalho e uma fraqueza no PIB, isso pode vir a trazer uma expectativa para o mercado de antecipação desse corte de juros, tá? Então, depois disso, e amanhã nós temos aí os dados de IPCE. A gente vai aguardar como vai ser a leitura hoje do PIB, beleza? Então, essa é a leitura do giro de mercado de hoje. Muita atenção com o capital de vocês, muita atenção, muito respeito a isso e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!